A tabela de roteamento, ela define uma rota com a qual pacotes que se encaixam numa determinada regra devem seguir. Então, partimos de uma regra, de um endereço de rede, e esse endereço de rede, então, especifica uma faixa de endereços IP, e se o pacote destino estiver contido dentro dessa faixa de endereço IP, ele será encaminhado, então, para uma linha de saída. Essa linha de saída pode ser uma placa de rede, no caso da estação de destino estar no mesmo enlace, ou essa linha de saída pode ser um próximo roteador, que nós chamamos de próximo salto. Então, um outro roteador ao qual esse pacote, esse datagrama deve ser encaminhado. A existência, então, desta definição de endereços IP, de faixa de endereços IP através de um endereço de rede, ela pode ser utilizada na construção de rotas mais abrangentes. As rotas mais abrangentes podem definir um determinado rumo que os datagramas devem seguir até chegar num roteador de borda, num roteador interno, e esse roteador interno, então, distribui esses endereços com rotas mais específicas. Essas rotas mais específicas nós chamamos, então, de subredes. Subredes são, então, a criação de redes mais específicas a partir de um endereço de rede mais genérico. Por exemplo, a partir do endereço 92.168.00/16, que especifica todos os endereços que iniciam por 192.168, nós podemos derivar essa rede em subredes /24, por exemplo. Então nós podemos ter a rede 92.168.1, 92.168.2, 92.168.3, assim por diante. Sempre que nós temos um endereço de rede e nós aumentamos a máscara de rede, nós estamos dividindo o endereço inicial em outras redes, em subredes. Vamos pegar como exemplo essa situação. Aqui temos um roteador, ele possui IP 192.168.1. Aqui temos outro roteador que na ETH0 possui 192.168.2. Eles têm um enlace aqui. Esse enlace fica com uma máscara de rede /24. Esse segundo roteador possui mais duas placas de rede, a ETH1 e a ETH2. Na ETH1, ele possui, então, um enlace definido pela rede 10.100/17. E ele possui IP 10.101/17 nessa placa ETH1. Na placa ETH2, ele tem o enlace 10.128.0/17. Então, aqui nós temos duas subredes /17. O que vai acontecer? Imaginando que chegue nesse roteador aqui um datagrama com IP de destino 10.100/16. Ele vai possuir uma regra que diz que tudo que começa com 10.1, ou seja, 10.100/16, deve ser encaminhado para o roteador 92.168.1.2. Então, para esse roteador aqui. Não existe uma regra para essa subrede e outra regra para essa outra subrede. É uma regra para uma rede 10.100/16 que engloba essas duas. Então, ao encaminhar esses pacotes que iniciam por 10.1, o roteador vai estar repassando para o segundo roteador, que possui, aí sim, rotas específicas para a rede 10.100/17 via ETH1 e 10.128.0/17 via ETH2. Ou seja, esse primeiro roteador possui apenas uma rota mais abrangente que engloba todas as subredes que esse segundo roteador conhece. Então ele encaminha esses pacotes com essa rota, com essa regra com uma rota mais abrangente, e depois essa rota abrangente é quebrada em subredes, criando duas regras separadas. Poderiam ser mais regras, enfim, cada caso é um caso, mas aqui nesse caso nós temos duas redes /17. Isso possibilita a definição de uma hierarquia de endereçamento para dentro das instituições, para dentro das empresas. Então aqui nós temos, por exemplo, uma empresa XYZ que definiu que em todas as filiais, em toda a empresa, ela vai utilizar o endereçamento 10.000/8. Então essa é a faixa de IPs de toda a empresa. E a partir daí ela começa a dividir essa faixa 10/8 em subredes. Então ela define, por exemplo, que o Rio Grande do Sul terá a faixa 10.51.00/16. Então tudo que inicia por 10.51 estará no Rio Grande do Sul.
No Rio Grande do Sul, aqui nós podemos ter uma outra subdivisão. Nós podemos colocar a presidência na 1051.1, 0/24, financeiro no 1051.2, 0/24, a TI no 1051.3, o RH no 4, o marketing no 5, a produção no 6 e assim por diante. Então nós quebramos essa rede 1051/16 em várias redes /24. Em São Paulo, nós mudamos o prefixo aqui, então fica 10.11.00/16, e aí eu posso colocar, então, as sub-redes, né? Posso quebrar em sub-redes /24, eu posso ter no Rio de Janeiro 10.21, quebrar sub-redes também em /24 e assim por diante. Se fosse necessário, por exemplo, criar duas redes para TI, eu poderia ainda quebrar ela aqui, essa rede 1051.30/24, eu poderia criar duas redes /25. A 1051.30/25 e a 1051.3.128/25. Então eu posso ir dividindo conforme o número de máquinas e conforme a estrutura hierárquica que eu quero montar com os meus endereços IP. Numa estrutura assim, fica fácil ao identificar em algum ponto da rede o pacote 10.11.2, alguma coisa, por exemplo. Então, um pacote que possui como endereço de origem o IP 10.11.2, eu sei que 10.11 é São Paulo e que o 2 é o setor financeiro. Então eu consigo simplesmente, analisando um pacote, analisando o endereço de um pacote, saber de onde partiu aquele pacote e para onde vai aquele pacote também. Então é extremamente importante que na hora de definir os endereços IP a serem distribuídos dentro de uma instituição, se crie uma hierarquia lógica que faça sentido para o administrador e que torne também, de certa forma, a construção de rotas algo simplificado. Ou seja, eu não preciso ter uma rota em São Paulo dizendo qual é o roteador que eu devo enviar para a presidência do Rio Grande do Sul, por exemplo. Eu preciso ter uma rota em São Paulo simplesmente apontando para todos os setores do Rio Grande do Sul uma rota única. Então aqui eu teria uma rota dizendo, olha, para chegar em qualquer sub-rede do Rio Grande do Sul, envie para um roteador da rede 1051 e assim por diante. Então eu consigo criar regras mais abstratas, com redes mais abstratas, com endereços mais completos, né, com endereços com máscara inferior, e a partir dessas regras, com as redes maiores, com essas redes mais abstratas, eu consigo então, dentro de cada filial, dentro de cada setor, subdividir da forma mais adequada. Então aqui, ó, eu sei que tudo que começa com 1051 tem que ir para Porto Alegre, eu sei que tudo que começa com 1011 tem que ir para São Paulo e tudo que começa com 1021 para o Rio de Janeiro. E internamente serão criadas então as regras para direcionar os pacotes para sub-redes internas. Então fica muito mais fácil de gerenciar roteadores dessa maneira. Lembrando que essa disciplina a gente vê só uma parte introdutória de roteamento, vocês vão ter uma disciplina específica para roteamento. Aqui eu estou só apresentando para vocês a utilização das máscaras e a importância de saber trabalhar com máscaras na hora de organizar e na hora de entender o endereçamento IP. Aqui nós temos um exemplo que vocês podem analisar com calma, então, roteadores em Porto Alegre, São Paulo, como eles poderiam se comunicar, criação de enlaces e tal. Então, deem uma olhada nessa imagem para tentar identificar tabelas de roteamento, rotas, esse tipo de coisa. Sempre que eu aumento um bit na máscara de um endereço de rede, eu estou dividindo essa rede em duas sub-redes. Se eu aumentar 2 bits na máscara, eu estou criando 4 sub-redes. Se eu aumentar 3 bits na máscara, eu crio 8 sub-redes e assim por diante. Então, como eu falei para vocês, é importante essa divisão em sub-redes para se construir uma hierarquia de endereçamento lógica que mantenha a estrutura da rede organizada e permita que os roteadores possuam regras mais simplificadas, mais abrangentes, mais lógicas. Um outro detalhe que é importante chamar a atenção é que sempre se deve possuir apenas um roteador por enlace. Então, uma estrutura de roteamento bem construída permite que nós tenhamos sempre um único roteador por enlace e esse roteador concentra todas as regras de roteamento. Isso vocês vão aprender com mais detalhes na disciplina de roteamento.
Aqui então existem alguns exercícios para que vocês trabalhem as redes com máscaras quebradas, que a gente diz, né, com essas máscaras que não são /8, 16 nem 24. Verifiquem sempre se vocês estão conseguindo fazer o exercício acessando o site então que possui esse link aqui, né, judisde.ipcalc. No Linux existe um software chamado ipcalc também, que tem a mesma interface, a mesma forma de funcionamento desse site. Se vocês quiserem, vocês podem pesquisar também esse software no Linux.